Como poderia um escritor russo do século XIX escrever um conto capaz de causar verdadeiro terror na geração Covid? Olá, eu sou Marcelo Oliveira, autor de contos, crônicas e romances, e faço parte de um grupo de aspirantes a escritores. Frequentemente fazemos reuniões para debater sobre algum texto, pois entendemos que saber criticar também faz parte da evolução do escritor. Então, no dia 22 de janeiro, nós fizemos um debate sobre o conto de Anton Chekhov, A Morte do Funcionário. Antes de continuar, eu gostaria de ressaltar a delícia que é poder ler um texto publicado em 1883 da literatura russa. A obra é um clássico e, como tal, atravessa as gerações transportando mensagens de apuro moral, sem sofrer os efeitos do tempo. Dito isso, o texto já começa definindo as características de ambiente e personagens. Em Uma Noite Encantadora, o não menos encantador oficial de justiça Ivan, não importa de que país seja o leitor, ou época, ou cultura, a palavra encantadora tem por si só a própria conotação, pois trata-se de uma pessoa agradável em um local de clima agradável. Após essas características, o enredo descreve também o cenário, pois os personagens estão em um teatro assistindo a Os Sinos de Corneville, ópera francesa composta em 1877. Podemos dizer que é costume da burguesia russa, a opção de lazer das autoridades e pessoas importantes da sociedade. Até então, o leitor apenas acompanha uma cena corriqueira, até que um conto inicia. Tentarei não dar spoiler. Uma cena aparentemente inocente faz com que os personagens entrem em um confronto de status social, nível cultural e educação. Comentamos sobre o desconforto provocado por um simples gesto e a conduta de cada personagem. Wellington achou o final duvidoso. Gilberto salientou que o texto serviria como uma tragicomédia de absurdos. Everaldo enriqueceu o debate com detalhes da cultura russa. Laís e Ingrid completaram com opiniões pessoais e classificando os personagens. Com uma técnica de escrita bastante intimista, aliás, muito semelhante à de seu conterrâneo Dostoiévski, Chekhov me prendeu de tal forma que eu esqueci completamente o título e vivi realmente cada cena como se estivesse ao lado dos personagens. O texto, curto e dinâmico, Chekhov não é prolixo, mas me fez questionar o que teria a ver o título com aquela história, até que chega ao fim e tudo se encaixa. Bom, no grupo tivemos o Gilberto Lopes, que trouxe o conto para a nossa análise e coordenou o bate-papo. O Wellington Santos, mais conhecido como Dominique. O grande amigo e escritor Everaldo, autor do excelente livro Eloquência. Recomendo que leiam. A escritora Laís Nascimento, autora de La Famiglia Bianchi. E também deixou a opinião a escritora Ingrid Carvalho, autora de A Última Tentação Sacerdotal.